Oi, pessoal, aqui é a Luciana Barreto e está começando mais um episódio do O Que Eu Faço, o seu podcast de finanças e investimentos. Quem me acompanha, como sempre, é o nosso querido Fernando Nakagawa. Oi, Naka. Oi, Lu. Oi, ouvintes também que nos acompanham. É um prazer estar aqui com todo mundo. E olha, hoje a gente vai falar sobre um assunto que cai como uma luva nesse cenário meio bagunçado que o mercado financeiro tem vivido desde o início da pandemia. Pois é, Naka, se tem um alerta que ficou para os investidores é que precisamos acompanhar muito de perto, com lupa, as empresas onde a gente coloca o nosso dinheiro. Afinal de contas, nossos investimentos dependem do bom desempenho delas, né? Exatamente, Lu. Mas essa não é uma tarefa tão simples assim, infelizmente. Esse monitoramento envolve estar em dia tanto com as informações da empresa quanto do cenário todo, macro, no qual ela está inserida. Então, ouvintes, se preparem, porque nesse episódio a gente vai traçar um passo a passo de como acompanhar a empresa onde você investe. Quem nos ajuda é um verdadeiro estrategista nesse assunto, é o Ricardo Peretti, estrategista mesmo de ações da Santander Corretora. Seja muito bem-vindo ao Que Eu Faço mais uma vez, Ricardo. Olá, Fernando. Olá, Luciano. Um prazer de novo estar aqui com vocês. Ricardo, você que já tem carteirinha aqui do podcast, explica pra gente quais são os meios que a gente tem para acompanhar o desempenho de uma empresa. Que números, que dados eu preciso olhar? É claro que há muitos fatores a se olhar na hora de analisar uma empresa, seja uma empresa que o investidor já tem no portfólio, seja uma empresa que aquele investidor está pensando em comprar. Eu, particularmente, começaria traçando o perfil daquela empresa, ou seja, o que a empresa faz, quantos concorrentes ela tem, há quanto tempo ela está no mercado de atuação, quais são os controladores daquela companhia, se é uma companhia de controle difuso ou se ela tem algum acionista majoritário. Então, no primeiro momento, é importante traçar o perfil daquela companhia. Depois, é importante conhecer o momento operacional da empresa, ou seja, como estão indo os resultados de curto prazo, se esses resultados estão melhorando ou se estão piorando, como foi a geração de caixa daquela empresa no último trimestre, se a empresa conseguiu diminuir o endividamento ou, ao contrário, ela acabou contraindo mais dívidas, qual o plano de negócio da empresa para os próximos trimestres, se a empresa está focada em tentar ganhar market share ou, pelo contrário, ela pretende focar um pouco mais na rentabilidade do negócio. Então, além do perfil da empresa, é importante conhecer também o atual momento no qual a empresa está passando. Muitas vezes é uma empresa ótima, é uma excelente companhia, porém o momento operacional de curto prazo é um pouco mais negativo, por isso que é importante acompanhar também. E por fim, é sempre importante analisar o nível de preço daquela ação. A empresa pode estar num ótimo momento, ter um bom histórico de entrega de resultados, porém o preço daquela ação já está refletindo tudo isso, ou seja, aquela ação pode estar cara. Então a gente analisa múltiplos de desempenho também. O preço da ação dividido pelo lucro esperado, ou o preço sobre o valor patrimonial, o retorno sobre o patrimônio líquido, até o dividendo, né? O retorno em dividendos que aquela empresa vai pagar. Isso ajuda a gente a comparar a empresa com outras empresas dentro do setor e até a empresa contra o próprio histórico dela, para a gente tentar entender se aquela ação está um pouco mais cara ou um pouco mais barata. Claro que tudo isso que eu falei envolve muitas variáveis, mas de uma forma simplificada, o investidor precisa prestar atenção na hora de investir, na hora de analisar uma empresa. Primeiro, traçando o perfil daquela empresa. Segundo, conhecendo o momento operacional de curto prazo daquela empresa. E terceiro, entendendo o valuation, ou seja, o nível de preço daquela ação. Com o balanço da empresa em mãos, como eu leio e interpreto ele? Como ter uma noção se aqueles resultados foram satisfatórios, por exemplo? Talvez a forma mais amigável de você ler um resultado trimestral ou um balanço corporativo é através do próprio release de resultados. Muitas empresas chamam só de release ou apresentação de resultados. Nada mais é do que uma apresentação que a empresa faz detalhando todo o desempenho operacional que ela teve naquele período. Normalmente ela começa pelo desempenho de vendas, depois ela explora um pouco mais a parte dos custos, depois o próprio resultado operacional e, por fim,
o lucro. Neste release de resultado, a empresa também costuma detalhar como se comportou o setor em que ela atua, o que a empresa fez para tentar superar alguma adversidade, como que o lucro ou o prejuízo, no caso, poderia impactar a geração de caixa ou o grau de endividamento da empresa. Ou seja, o release de resultado é o principal documento que a empresa tem para explicar para os investidores como ela foi, operacionalmente falando, no último trimestre e para onde ela quer chegar, quais as metas que ela quer alcançar nos próximos trimestres. A forma mais fácil de você encontrar esse documento é no próprio site de relações com os investidores que as empresas têm. Normalmente, nesse site, há uma seção chamada Resultados Trimestrais e lá o investidor vai conseguir encontrar todo o histórico destes documentos. Nós acabamos falando bastante sobre o release de resultados, mas ele não é o único documento disponível para conseguir ler o balanço de uma empresa. Junto com o release também há as demonstrações financeiras padronizadas e as informações trimestrais que acabam entrando um pouco mais no detalhe de cada linha do balanço. Muitas vezes são informações um pouco mais maçantes, que podem até confundir o investidor caso ele não tenha familiaridade. Então, talvez o documento mais recomendado continue sendo a leitura do release de resultados. Ricardo, de tempos em tempos as empresas divulgam aqueles relatórios trimestrais. Alguns deles são uns catataus, assim, tem muitas páginas. O que a gente precisa ou não ler nesses relatórios? Eu acredito que eu já tenha comentado um pouco na minha última resposta, mas o foco principal do investidor ao ler um relatório trimestral deveria ser principalmente a parte operacional ou os eventos caixa, que a gente chama aqui, ou seja, aqueles eventos que realmente envolveram uma entrada ou uma saída de recursos para a organização. Normalmente os investidores dão mais atenção para a receita, tem muitas empresas novas na bolsa, empresas em fase de crescimento que muitas vezes não têm propriamente um lucro, ainda reportam prejuízo, então o foco na receita nesse caso acaba tendo um peso dobrado. Além da receita, olha-se muito o EBITDA da empresa, que é uma espécie de geração de caixa. A gente pega todas as receitas que a empresa teve, subtrai por todas as despesas, além da questão de fazer ajustes de depreciação e amortização. Então, normalmente olha-se muito a questão do EBITDA e, por fim, olha-se também, claro, o lucro da empresa, e para aquelas empresas que não têm lucro, o mercado olha muito a questão da geração de caixa livre daquela empresa. Claro que há outras variáveis importantes também, mas de uma forma geral, estas são as principais linhas no balanço de uma empresa que os investidores costumam olhar. E aqui cabe uma observação importante. Todas essas linhas que nós comentamos seguem regras contábeis. Então, muitas vezes, a empresa divulga um número que contabilmente está correto, mas que ele não reflete exatamente o desempenho que aquela empresa teve naquela linha de resultado. Então, uma das tarefas nossas aqui como analistas ou investidores é ajustar, às vezes, o balanço daquela companhia por itens não recorrentes, itens não caixa ou ajustes contábeis que só acabam poluindo o resultado consolidado. No final, o que o investidor quer saber é uma foto mais justa de como foi o desempenho operacional daquela empresa naquele determinado período para realmente fazer uma avaliação se a empresa está indo bem ou se está indo mal. Um outro modo de acompanhar de perto as decisões e rumos da empresa são as assembleias de acionistas. Mas todo mundo pode participar dela, mesmo que seja um acionista bem pequenininho? A Assembleia de Acionistas ela é uma reunião da qual todos os investidores que detêm ações daquela empresa podem participar, por mais que seja um acionista minoritário ou um acionista pequeno. Embora quem possa votar sejam somente os detentores das ações ordinárias, porque é apenas essa classe de ação, a ação ordinária, que tem direito a voto. Normalmente você tem dois tipos de assembleias de acionistas. Você tem a Assembleia Geral Ordinária, que ela ocorre obrigatoriamente uma vez por ano. Ela é realizada nos 4 meses posteriores ao fim do exercício social e normalmente ela envolve temas recorrentes, essenciais ali para o funcionamento da empresa. E também pode existir a Assembleia Geral Extraordinária, que pode ser convocada a qualquer momento para tratar de temas pontuais de interesse dos acionistas. E nessas assembleias, quem pode votar? Uma vez que você seja acionista da empresa e a sua classe
de ação seja a ação ordinária, isto é, tenha direito a voto, você, mesmo sendo um acionista minoritário, você também pode votar. Antes da pandemia, era comum que as assembleias estivessem em formato presencial, então era bastante comum o voto presencial nessas assembleias, mas agora, depois da pandemia, tem sido cada vez mais frequente as assembleias sendo feitas de forma remota. Então, o acionista também consegue votar à distância por meio do que eles chamam de um boletim de voto à distância. Aqui, uma última observação também é importante. Essas deliberações nas assembleias são sempre aprovadas por maioria dos votos de cada ação. Então, se você é um acionista de uma empresa que já tem um controle majoritário, o seu voto na assembleia acaba perdendo um pouco de importância, um pouco de força. Por outro lado, se você é um acionista de uma empresa com capital difuso, ou seja, o capital espalhado entre os acionistas, cada voto é importante para tentar se chegar a uma maioria. Por fim, responde para a gente o quanto os investidores precisam estar de olho também no noticiário. Acompanhar o noticiário é muito importante, né? Seja o noticiário da própria empresa, do próprio setor, né, em que a empresa atua, ou o noticiário em nível nacional. Então é muito importante estar sempre antenado sobre tudo o que acontece. A gente sabe que a Bolsa de Valores é um ambiente interconectado, onde as várias notícias vão se conectando ali ao longo do tempo. Então a gente sempre recomenda ao investidor estar acompanhando as notícias mais macroeconômicas sobre a economia do Brasil, a economia do mundo, mas também notícias específicas daquele setor da empresa ao qual ele é acionista. Muito legal, Ricardo. Mega obrigado pela sua participação e suas explicações. Agradeço o convite mais uma vez. Um abraço para você, Luciano. Um abraço para você, Fernando. Obrigada, Ricardo. Obrigada, ouvintes. E até a próxima. Tchau, Naka. Tchau, Lu. Tchau, pessoal. Beijo.